Sejam muito bem-vindos ao Fute News, eu sou Luiz Felipe e hoje a gente vai reagir ao Quesada falando sobre a saída do Augusto Melo, presidente do Corinthians, e também o Nicola aqui falando sobre uma possível saída do Memphis do Timão. Se liga aí. Você falou que quinta-feira é um dia decisivo para o Corinthians, da semana que vem. 6 horas da tarde, está convocada a reunião lá do Conselho, já com 9 assinaturas, eram necessárias 70 assinaturas. Não, 70 assinaturas? 70 assinaturas para abrir esse processo de impeachment. Contra o presidente do Corinthians. Contra o presidente Augusto Melo. Quantas tem? São 90. 90 assinaturas. Então, presume-se que esses 90 já estejam garantidos, né? Garantidos no sentido contrários à permanência. Acusação. Aí a questão da vai de bet, né? Essa é uma das questões aí envolvidas. E a vinda do Fred Luz para ser esse CEO, entendeu? Isso daí também está sendo usado aí pelo pessoal do Conselho. Quesada, por que o Fred Luz saiu? O que aconteceu? Porque ele chegou... Não, oficialmente ele já saiu? Oficialmente ele não saiu, ele tá lá ainda. Então, é isso que eu tô... Na verdade é o seguinte, ele é um CEO, ele não é um CEO oficial. Ele veio por meio de uma empresa. Tá. Que terceirizou lá o departamento, dando ideias de como o Corinthians precisa reagir... Se reestruturar. Para se reestruturar. Sim. Inclusive, no documento oficial, fala em SAF. Fala em SAF, entendeu? Fala-se em SAF, a possibilidade de transformar o Corinthians em SAF. E por meio dessa empresa que tem por trás o Fred Luz. Na realidade, eu vou fazer uma leitura aqui, né? O Fred Luz está mexendo num vespeiro. Porque ele está dando uma sugestão... E esses caras que vão definir o futuro do Augusto Melo, esses caras não querem. Que é transformar o Corinthians em SAF. Uma vez transformando o Corinthians em SAF, acabou a mamata. Não precisa de conselho deliberativo, não precisa de conselho de nada. Entendeu? Não precisa de aconselhamento. Quem comprar chega, monta lá o time e administra o futebol do Corinthians. Vai manter lá o presidente para cuidar do social. Que é o que elege um presidente, mas que ninguém quer, né? Porque para ganhar alguma coisa precisa... Tá no futebol. Botar a mão no futebol. Então, basicamente, é isso daí. O Fred Luz veio, está sendo visto pelos caras do Conselho como um cara que vai tirar o doce dessa turma que está desde 1900 e bolinha comandando o Corinthians. Quinta pode cair. É isso, quinta. Aí é o seguinte, o rito são 302 conselheiros. Para que ele seja impeachado, né, são necessários 152 votos. Certo? 151 mais metade mais um. Perfeito? Uma vez que isso aconteça, ele sai do cargo e abre-se o processo. E até 5 dias o Romeu Tuma vai ter que convocar a Assembleia Geral dos Sócios para que haja a votação definitiva. Aí é o seguinte, nenhum sócio, ou pouquíssimos sócios vão lá para defender o Augusto. Quem for lá vai para arrematar a discussão. Se for aprovada a abertura do processo de impeachment, eu diria que ele tá fora do Corinthians. Caramba. Caramba. Quero fechar o vídeo para falar sobre Memphis Depay e essa história de que o atacante holandês pode deixar o Corinthians se Augusto Melo for vítima de um impeachment na próxima quinta-feira. Para explicar a ordem cronológica das coisas, vale a lembrança de que nessa quinta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, convocou os membros do Conselho Deliberativo para uma reunião daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, que vai debater sobre o impeachment ou não. A alegação é de que o Comitê de Ética e Disciplina do Corinthians ouviu uma série de pessoas do clube e entendeu ter denúncias graves contra o presidente. Diante disso, na próxima quinta-feira vai haver essa reunião com a apresentação dessas denúncias e os conselheiros vão votar se são a favor ou contra o impeachment do presidente. O que o Augusto e seus assessores fizeram assim que souberam dessa notícia? Começaram a divulgar via imprensa sob o risco de uma debandada no clube, que envolveria Fabinho Soldado, Fred Luz, entre outras pessoas do ramo dos cartolas, mas também de jogadores. A alegação é de que Memphis Depay pode não ficar, ele pediria para ter seu contrato rescindido, com detalhe, ainda resta mais 1 ano e meio de contrato
e a única cláusula que lhe permitiria sair em dezembro era em caso de rebaixamento. Se o Corinthians se mantiver na primeira divisão, e é o que vai acontecer, não existe nenhuma cláusula que lhe permita essa rescisão do contrato. Conversei com gente da oposição e até com pessoas próximas ao Augusto, as pessoas entendem que não há nenhuma chance de o Memphis conseguir essa rescisão, embora a alegação seja de que o holandês assinou com o Corinthians na confiança do Augusto Melo, do Fabinho Soldado, entre outros. Faz parte do jogo, enquanto os opositores trabalham para tirar o Augusto, por entenderem que ele cometeu crime ao lado de outras pessoas, e esses crimes envolvem, por exemplo, o contrato com a Vaidbet. O pessoal da situação se defende alegando que se o Augusto sofrer o impeachment, o time pode perder seu principal astro. Importante lembrar que a reunião da próxima quinta-feira será acompanhada de perto por membros de torcidas organizadas. Já houve uma convocação para que esses torcedores estejam do lado de fora para pressionar os conselheiros. A minha opinião, acho que os membros do conselho vão precisar entender quais são essas denúncias graves. O que foi feito de errado? Existe algo sério? Existe algo que possa ser comprovado de participação do Augusto que tenha lesado o Corinthians? Nesse caso, a aprovação deveria acontecer, o impeachment dele. Caso contrário, não, ele continua como presidente. Acho que é dessa maneira que a maioria dos corintianos deve pensar também. O Augusto já se pronunciou via redes sociais afirmando que trata-se de um golpe. Só para completar em relação ao Timão, rodada quase perfeita, dá para dizer rodada perfeita para o Corinthians. O Timão venceu enquanto seus principais adversários na luta por vaga na Libertadores tropeçaram. O Vasco, o Bahia e o Cruzeiro perderam e o Atlético Mineiro só empatou. O Corinthians, que outro dia era o 18º colocado, já aparece na 9ª colocação do Campeonato Nacional. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E se você chegou até aqui no vídeo, considere se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Muito obrigado. Deixe o seu like aqui também no vídeo, assim o YouTube recomenda meu vídeo a outros corintianos. Valeu! Então é isso, né? A saída do Memphis Depay e outros jogadores está totalmente vinculada a essa saída também do Augusto Melo, né? Do impeachment que eles estão querendo fazer com ele. O que acontece? Eles estão trazendo um monte de alegações, né, sem provas, né? A gente não sabe se tem prova ou não. Como o Nicola disse, se eles tiverem provas, ok, o Augusto Melo tem que sair realmente, né, se estiver fazendo um mau trabalho, mas caso contrário, não. O Augusto Melo tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, já o Corinthians não vai cair, né, não tem mais nenhuma possibilidade de cair na minha forma de ver. E agora o pessoal da oposição quer tirar o Augusto Melo de qualquer forma. Eu acho que eles estavam esperando que o Corinthians caísse para que tirassem de vez, e aí teriam mais armas, né, para tirar o Augusto. Como o Corinthians não vai cair mais, agora apelaram, né, foram para acusações, né, de crimes e tal. Então é isso, é uma guerra política dentro do Corinthians. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e na quinta-feira depois dessa reunião, tá certo? Não vai embora ainda, vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Muito obrigado, valeu. Então eu fui!